Olá a todos, espero que estejam bem. Meu nome é Nilce Vieira Borges, eu sou graduada em Pedagogia pela Unespar e hoje eu vou apresentar para vocês um trabalho que foi feito enquanto eu era bolsista do PIBID, que é o Projeto Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Esse artigo se chama A Educação Escolar de Crianças com Síndrome de Down. Na época, a minha supervisora era Carolina Bonetti, e a nossa coordenadora era a Cássia Pereira. Então agora eu vou apresentar os nossos objetivos. O objetivo geral era compreender como ocorre o ingresso das crianças com síndrome de Down em escolas regulares e a importância da relação entre escola e família nesse processo. Como objetivos específicos, compreender o que é a síndrome de Down, conhecer o processo de inclusão escolar das crianças com síndrome de Down e perceber a importância do papel da família na inclusão escolar dessas crianças. A educação especial vem ganhando cada vez mais espaço, devido a movimentações ocorridas em vários países na elaboração de documentos a respeito de direitos humanos, direito à educação e demais pautas que corroboram a inclusão. Mas nem sempre foi assim. Durante muito tempo, as pessoas com deficiência foram segregadas, perseguidas, mortas, tratadas como um monstro. E só a partir do surgimento do cristianismo, seguindo seus preceitos, que essa visão segregadora começou a ser mudada. Então, nos séculos seguintes foram sendo realizadas ações para oferecer assistência adequada às pessoas com deficiência. Foi na Europa do século XVII que se iniciou o atendimento a pessoas com surdez e cegueira, e esse exemplo foi seguido pelo Brasil a partir do século XIX, mas ainda assim esse atendimento era apenas para famílias mais abastadas. Ao longo do século XX, então, no Brasil, foram sendo produzidos estudos e criadas outras entidades com o intuito de atender essa comunidade e também pressionar as esferas políticas para a criação de leis específicas e orçamento para viabilizar esse atendimento e tornar ele universal. Com o tempo também as famílias entenderam o papel delas na inclusão dessas pessoas, que elas não poderiam simplesmente deixar essas pessoas nessas entidades, nessas escolas especiais, que elas tinham esse papel na inclusão e no desenvolvimento da pessoa com deficiência. Então agora a gente vai entrar nas causas e nas características da síndrome de Down. A síndrome de Down é um distúrbio genético em que a pessoa nasce com 47 cromossomos em cada uma das suas células, ao invés de 46. Podem ocorrer todo tipo de alteração cromossômica durante a concepção de um embrião, e a maioria delas causa abortos espontâneos. A síndrome de Down é a única que permite o seu desenvolvimento, e pode acontecer igualmente entre homens e mulheres em toda a raça humana, aparecendo também em alguns animais. Essa síndrome é o resultado da não disjunção de um par de cromossomos durante a meiose, que é o processo de divisão celular que divide pela metade o número de cromossomos nas células, de 46 para 23. No caso da síndrome de Down, o cromossomo 21 não se separa adequadamente. Nela, a divisão errada durante a meiose resulta em um zigoto com 3 cromossomos 21, ao invés de apenas 2. E esse erro vai se transmitindo para todas as células conforme o embrião cresce. As pessoas com síndrome de Down possuem características estéticas típicas, como a face mais alargada, os olhos com dobras de pele nos seus cantos internos, a boca pequena, os dentes que podem nascer com atraso, sendo pequenos e fora do lugar, as orelhas, que são mais baixas, e as vias auditivas, que tendem a ser menores, levando à perda de audição. Os bebês geralmente nascem com o peso e comprimento médio, mas não crescem com a mesma rapidez das crianças típicas. Eles tendem a atingir a sua altura máxima aos 15 anos, sendo a altura média de um homem adulto de aproximadamente 1,57 m e de uma mulher adulta de aproximadamente 1,37 m, apresentando também propensão à obesidade. Apesar dessas características estéticas típicas da síndrome, a pessoa ainda vai ter a aparência familiar. Já com relação às características intelectuais,
Elas possuem dificuldades de aprendizagem que geralmente afetam todas as suas capacidades e em diferentes graus, como linguagem, motricidade, autonomia e interação social, além de possuir idade cronológica diferente da sua idade funcional, tendo assim um desenvolvimento atrasado em relação às crianças típicas. Na inclusão escolar, o trabalho pedagógico deve respeitar o ritmo da criança e estimular adequadamente o seu desenvolvimento. Esse atendimento deve ser gradual e facilitado, sem pular etapas. A educação física também é importante para o seu desenvolvimento psicomotor, cujo estímulo é fundamental nessa fase. O trabalho, então, deve centrar no contato e na interação, na dinâmica em grupo e nas relações interpessoais, proporcionando à criança um progresso físico, emocional, cognitivo e social. A interação entre o aluno com deficiência, o professor e os demais colegas também é muito importante no seu desenvolvimento, porque isso se dá a partir das interações sociais que ele tem e de como ele se vê no mundo. O professor, então, deve ter a sensibilidade para identificar na criança com Down as suas motivações, os seus interesses, as suas limitações, para poder trabalhar no seu estímulo e no seu desenvolvimento a partir disso. Agora sobre o papel da família na inclusão da criança com Down. A família é o primeiro grupo social em que nós somos inseridos na nossa vida. E essa integração é que vai marcar a maneira como nós nos relacionamos com os outros indivíduos ao longo do nosso desenvolvimento. Para o desenvolvimento de uma criança com algum tipo de deficiência, o afeto e a integração da família são ainda mais importantes, não só para a criança, mas para que a família também compreenda e aceite essa criança como ela é, as suas limitações, as suas possibilidades e também para que eles consigam estimular essa criança, já que o estímulo precoce facilita o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional dela. E agora, chegando às nossas considerações finais, os resultados que a gente obteve por meio dessa pesquisa foram os seguintes. A pessoa com síndrome de Down ou com qualquer tipo de deficiência, seja ela leve, média ou grave, tem sim a capacidade de aprender, se desenvolver e ter uma vida independente como qualquer outra. Mas ela precisa da aceitação, do afeto e do estímulo da família. E também que essa família trabalhe em conjunto com a escola e com os demais profissionais que forem atender essa pessoa. Muito foi feito na luta para garantir o direito às pessoas com deficiência de serem incluídas na sociedade e receberem educação inclusiva e de qualidade. Porém, a garantia desses direitos é uma batalha constante, e é dever da comunidade escolar, bem como da família, manter-se alertas para cobrar e garantir que esses direitos sejam preservados, visando não só o desenvolvimento das pessoas com necessidades específicas, como também a nossa evolução e melhoria enquanto sociedade. E eu gostaria de agradecer a vocês que me ouviram, ao segundo Congresso Internacional dos Movimentos Docentes, a CAPES por ter financiado e investido nessa pesquisa que eu realizei com a minha supervisora, com a minha coordenadora, enquanto eu era PIBidiana. E gostaria de dizer que o PIBID foi muito importante na minha formação, que me ajudou a ter um entendimento de como a docência era, de ter essa oportunidade de trabalhar em escolas públicas, de conhecer como a educação pública funciona. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte desse projeto. E é isso. Muito obrigada. Um ótimo congresso a todos. Deus abençoe vocês.